noite a todos e todas. Estamos ao vivo pela nossa Web TV. Hoje com ela, gente. Ela que é jornalista, que é fantástica, essa mulher. Gente, é bom vir em programa de amiga por causa disso. Porque a gente recebe muito elogio. A Aline, eu falo, Aline, como é importante ter um profissional responsável. Eu participei de diversas entrevistas ao longo da minha vida falando sobre sexualidade e eu queria deixar muito claro a minha gratidão por você, porque você foi tão incisiva e respeitosa nas suas colocações como nenhuma outra pessoa foi. Então, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de saber disso, de saber que você se sentiu acolhida no meu programa. Como foi? Quando você foi lá. E eu fiquei, assim, muito feliz quando eu soube que você ia ter o seu próprio podcast. Olha. E quando você me convidou, eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei assim, tem pessoas que não podem faltar. E você, com certeza, é uma delas. Ai, que bom, fico feliz. Que bom que eu tô aqui. Com certeza. Como que é? Conta pra mim a sua entrada pro TN Online. E como que foi até você chegar lá? A sua escolha pelo jornalismo. Tem muita estrada, tem muita história, mas vamos começar pelo TN Online, então. Uhum. Vai fazer 4 anos, né, que eu tô na empresa, né, no Grupo Tribuna. Eu já trabalhei na Tribuna há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, porque eu sou uma pessoa muito jovem. Mas já há muitos anos atrás eu trabalhei na época da Rádio Tribuna FM. Olha. Então eu integrava a equipe de jornalistas e locutores da Tribuna FM. E aí trabalhei lá por 2 vezes e acabei optando pela televisão, porque eu me dividia entre o rádio e a TV, a extinta TV Antares, aqui da cidade de Arapongas. Então eu acabei saindo da Tribuna e trabalhando na TV Antares, que foi o local onde eu trabalhei por muitos anos. E há 4 anos eu tive a possibilidade de voltar a trabalhar na Tribuna. Olha. Então, eu fui para trabalhar no Jornal Impresso, que é o Jornal Tribuna do Norte, né? O jornal diário aqui. Continua o Jornal Impresso? Continua firme e forte, graças a Deus. Até eu já saí no Jornal Impresso. A foto dela toda bonita. Toda chique, né? Então, assim, eu fui para trabalhar no Jornal Impresso. Mas o TN Online já existe há 10 anos e assim, todo mundo que trabalha no impresso acaba produzindo para o site também. E ao longo desses 4 anos que eu estou trabalhando no TN Online, várias mudanças aconteceram, várias adaptações, a forma da gente trabalhar mudou bastante. Então, acabou que hoje eu trabalho 99% do tempo para o site. E, de vez em quando, eu colaboro com alguma coisa para o Jornal Impresso. Então, muitas vezes, algumas matérias do dia que a gente escreve ali para o site, acaba o Jornal Impresso aproveitando e publicando no outro dia, enfim, é assim. Então, é muito bacana. O nosso time, a Leandra sabe, porque eu tenho um programa de entrevistas também no TN Online. A gente está off esse ano, por enquanto. A gente ainda não formatou a temporada de 2023. Mas, assim, eu gosto muito de levar mulheres, né? Eu gosto de falar de mulheres empoderadas. Quando a Leandra falou que estava com esse podcast, eu achei o máximo, porque eu acho que as mulheres têm que estar aí mesmo, entendeu? No seu lugar de fala. Enfim, eu adoro esse empoderamento feminino. E lá na Tribuna, lá no TN Online, nós somos maioria mulheres. Né? A nossa editora-chefe do Jornal Impresso é a Adriana Savic, uma mulher super competente. A nossa editora-chefe do TN Online é a Silvia Vilarinho, também outra jornalista extremamente competente. Maravilhosa. Nós somos maioria ali na redação. Temos profissionais, meninos incríveis também que trabalham ali com a gente. Mas, assim, a maioria do time ali é feminino, né? Que gostoso. Então, assim, a gente trabalha num clima muito harmonioso, muito, muito bacana. São profissionais incríveis, eu aprendo muito com todos eles todos os dias. E eu espero que essa minha caminhada aí no TN Online, no Grupo Tribuna, é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Não é demagogia, gosto mesmo. É claro que tem todos os desafios, como qualquer lugar tem. Qualquer lugar. Né? Todos os lugares têm os seus desafios. Mas, assim, a gente fazer o que a gente ama, Leandra. E ainda com pessoas que incentivam a gente, que levam a gente para frente, pessoas que são parceiras ali no trabalho do dia a dia, isso faz toda a diferença. Então, eu espero que minha história continue por um bom tempo ali ainda. E o mais legal, Aline, que o seu programa ele deu voz a muitas pessoas que não tinham, entendeu? E para Apucarana,
esse site que vem crescendo, que hoje é referência do Vale do Ivaí. Graças a Deus. Né? Ele cresceu muito, o TN Online. Então, eu falo porque eu vejo. Todo mundo, vamos ver lá no TN Online. Aconteceu alguma coisa, vamos ver lá no TN Online. Então, eu fico muito feliz, sabe? E principalmente por você ter essa visão. Eu também gosto muito dessa questão do empoderamento, de levar pessoas, dar voz, conhecer, né? Exato. Até nesse aspecto religioso, as pessoas têm muito preconceito. Sim, né? Inclusive, eu gosto muito de usar esse espaço, Leandra, para falar de temas que são tabus. Sabe? Porque as pessoas, elas precisam se informar, as pessoas precisam conhecer, as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Verdade. Entendeu? Então, a partir do momento que você conhece, que você passa a colocar aquele assunto de uma forma leve, mostrar como ele realmente as pessoas passam a mudar a sua opinião. Com certeza. Né? E eu acho isso extremamente importante. Isso é uma responsabilidade. Nós que estamos aí à frente dos veículos de comunicação, que estamos na mídia, você agora com o seu podcast, é uma responsabilidade que a gente tem, né? Junto à comunidade, junto à população. Levar informação, mostrar como as coisas são na realidade, né? Combater fake news. Enfim, eu acho que dar lugar de fala para essas pessoas que durante muito tempo não tiveram, isso é extremamente importante. E eu falo até por mim. Você me deu a possibilidade. E tudo... Se eu estou aqui hoje, é por essas oportunidades que todas as mídias me deram. Sim. Né? Porque, tipo assim, quando você via uma mulher trans apresentando um programa? Jamais. Entendeu? Porque uma mulher trans, dificilmente ela consegue patrocinador local. Sim. Entendeu? Porque ninguém quer vincular a sua marca com a transexualidade. Existe isso até hoje, gente. Então, Aline, essas questões é muito importante. E eu fico muito feliz. E falando de fake news, Aline. Ai, meu Deus, lá vai. Vamos botar fogo no cabaré. Já vai. Corta pra mim. Já vai começar? Vamos começar. Falando sobre fake news, Aline, como que é você frente a toda essa questão, essa edição, quando você como que eu posso dizer? Você cria e monta essa reportagem. Como que é para você publicar? Aí tem todas aquelas pessoas que já têm uma mentalidade formada, mentirosa, que é aquela questão que as pessoas postam aquilo e aquilo vai aumentando, vai mentindo, vai virando uma tragédia. É terrível, né? É terrível. A gente falava aqui nos bastidores, né, antes da gente começar, que algumas vezes eu já precisei parar o meu trabalho. Eu estava ali escrevendo uma matéria a respeito de algum evento, de alguma coisa importante, e eu tive que parar de fazer isso para escrever um texto desmentindo alguma coisa que já estava rolando na mídia, nas redes sociais, que era mentira. Cara, isso é um saco. Falando assim, sabe? Porque, poxa vida, você está ali produzindo, você está fazendo material e você tem que parar aquilo que você está fazendo para desmentir algo que alguém inventou e... Enfim. E uma coisa que acontece muito também as pessoas que trabalham com notícia, algumas pessoas irresponsáveis que trabalham com notícia, elas não verificam a informação antes de publicar. Isso é a máxima do jornalismo, gente. Quando chega para mim uma informação, eu tenho uma fonte e essa fonte diz para mim, Aline, olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar. Eu não vou simplesmente pegar o meu computador e escrever que está acontecendo tal coisa em tal lugar e publicar. Eu preciso verificar se essa informação é verdadeira. Eu preciso ligar, aconteceu um acidente assim, assim, assado. Eu preciso ligar, quem que está atendendo esse acidente? É o bombeiro? Eu vou ligar para o bombeiro. Olha, bombeiro, é assim mesmo? Aonde está acontecendo isso? Como foi? Entendeu? E aí, com uma palavra oficial de alguém que é confiável, de uma fonte confiável, eu vou publicar aquilo tendo a certeza de que não é mentira. Sim. Então, muitas vezes acontece de a informação não ser verificada e ser publicada uma coisa que, na verdade, não é verdade, não é nada daquilo. Isso eu estou falando de jornalistas que muitas vezes não checam a informação. Aí a gente também tem aquela questão das pessoas que fazem por maldade, que pegam assuntos... Eu estou falando de notícias corriqueiras do dia a dia, estou falando de um acidente, por exemplo. Sim. Né? Chegou a informação que aconteceu um acidente em tal lugar. E, na verdade, o acidente pode não ter acontecido.
Entendeu? Isso já aconteceu aqui na mídia da região. Morte, né? Da pessoa publicar que morreu uma pessoa no acidente, e aí você liga lá, não, foi um acidente leve, ninguém morreu. Então, assim, isso que eu tô falando é algo que acontece, que infelizmente ainda acontece de forma corriqueira no jornalismo. Agora, quando a gente para pensar em assuntos assim muito mais relevantes, muito mais importantes, que mexem com a vida, com a saúde das pessoas, e esses assuntos são disseminados assim, à torta e à direita nas redes sociais, na internet, sem nenhum tipo de verificação e sem nenhum tipo de veracidade, e pior, quando as pessoas fazem isso sabendo que elas estão espalhando uma mentira e fazem por maldade, então, assim, isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Muito grave. Eu me lembro, Leandra, que durante a pandemia, assim, nós, jornalistas, trabalhamos muito. Nós trabalhamos demais, porque assim, a gente tinha que fazer boletins todo santo dia, de pessoas que ficavam doentes, de pessoas que ficavam curadas, de pessoas que morriam. Então, assim, eram boletins diários, assim, de vários municípios que a gente cobria na região. E na questão da pandemia, era muita... tinha muito esse tabu da sociedade, né? A questão da... Ai, mas por que o uso de máscara? Mas por que a vacinação? E tudo isso pesou também, né? Foi assim, foi um período terrível, porque a gente trabalhava muito... A cada notícia... A favor da pandemia. A cada notícia que a gente escrevia sobre a pandemia, a gente escrevia 3 para desmentir fake news. Eu sei. Sabe? Então, assim, foi muito trabalhoso, foi muito difícil, foi um período muito duro. Eu me lembro, assim, que eu cheguei a me indispor com algumas pessoas nas minhas redes sociais mesmo, por estarem espalhando. E assim, a gente percebia que as pessoas realmente acreditavam naquilo que elas estavam postando. Eu dizia, meu Deus, como que essa loucura aconteceu? As pessoas estão morrendo, entendeu? São milhares de pessoas morrendo todo dia e tem gente tratando isso como se... Com naturalidade. Sabe? E eu ficava muito triste, porque assim, a gente que trabalha na imprensa, a gente tem acesso a muitas informações, a gente estava conversando com médicos diariamente, a gente estava conversando com secretários de saúde diariamente, a gente conversando com hospitais diariamente, então a gente sabia o que estava acontecendo. E a abertura nos hospitais, Aline? Tem facilidade? Você fala em relação à informação? Então, tem toda uma regra. E cada hospital tem a sua regra. E a gente tem que respeitar isso. Com certeza. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente precisa de informação sobre pacientes. Então, a gente só pode ter informação do paciente se a família liberar. Autorizar. Né? Então, assim, mas graças a Deus, a maioria dos hospitais aqui na nossa região tem uma assessoria de imprensa competente. Então, geralmente, o que a gente precisa, né, de informação para escrever matérias e tudo mais, a gente consegue. Mas assim, cada hospital tem a sua forma de atender, né? E a gente tem que respeitar, né? Como imprensa, a gente tem que respeitar. É claro que às vezes a gente fica meio chato, né? Liga 10 vezes, assim, e tal. Porque a gente precisa da informação. E principalmente na pandemia, né? Precisava dessas informações. Sim. Mas, na verdade, durante a pandemia, a gente tinha alguns canais específicos, né? Para conseguir as informações. As secretarias de saúde, dos municípios, do estado, e as próprias regionais de saúde, né? Que tinham ali informações... né, diárias sobre o que estava acontecendo. Então, assim, a gente conseguiu checar essas informações e conseguir essas informações aqui no interior, né? A gente teve muita dificuldade com os portais do Ministério da Saúde, né? Todo mundo sabe que precisou se criar um consórcio de meios de comunicação para a gente conseguir comunicar à população a respeito do que estava acontecendo, porque através do Ministério da Saúde a gente teve muitas informações bloqueadas, infelizmente, né? No momento em que a população mais precisava de informação, essas informações foram ocultadas e, enfim, não cabe a mim também falar a respeito disso. Mas aqui no interior, que eu posso dizer que a gente trabalhou com as notícias daqui, esse acesso às informações, tanto dos municípios quanto no estado, a gente conseguiu trabalhar bem. O que realmente pesou, falando sobre fake news, que é o assunto que você trouxe para mim, foi realmente a gente ter que trabalhar assim, constantemente desmentindo coisas. Então, assim, eu me lembro de entrevistar vários médicos para falar sobre determinados medicamentos que estavam sendo utilizados. Sim, sem a eficácia necessária. Exatamente, entendeu? Eu ouvi... Porque, assim, o nosso trabalho como jornalista é ouvir os especialistas. Com certeza. É levar para a população a informação de quem realmente entende daquilo. Eu não entendo de remédio, Leandra.
Eu não entendo de remédio. Com certeza. Eu sei o que eu leio a respeito e o que eu ouço dos profissionais que trabalham nessa área. Então, como que eu vou informar a população se esse remédio funciona ou se esse não funciona? Eu vou trazer os médicos que entendem. Com certeza. Né? Então, assim, o nosso trabalho foi muito cansativo, foi um trabalho árduo. Mas a gente precisa ser, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. Essa questão que eu quero abordar. A questão da mídia responsável e da mídia irresponsável. Sim. E quando a gente fala sobre a PL 2630, uma pergunta, Aline. E a PL 2630... Vai censurar ou não? Então, se você entender... Vamos entender o que é censura. Vamos tá? lá. Censura é você regular. É uma regulação. Tá? Perfeito. Então, vai censurar? Vai, porque vai regular a informação. Né? Mas isso é negativo? De jeito alguma. Nenhum. Isso não é negativo. Principalmente nesse momento. Sabe por quê? Eu quero trazer algumas coisas assim a respeito desse assunto que eu acho muito importante, porque assim isso tornou uma proporção polêmica que não tinha. Não é necessária essa polêmica, porque é extremamente necessário hoje em dia que a gente tenha uma regulação para o uso das redes sociais. Nós não temos isso no Brasil. As pessoas publicam as coisas assim... absurdas. A torta e a direita, como se a internet fosse terra de ninguém. E não é assim, gente. Tá sabe? A gente precisa... Assim como o rádio e a televisão têm uma regulamentação, né? Tem a regulação para trabalhar, tem a censura. Você pode... Por exemplo, os programas de televisão que você gosta de assistir, os filmes que você gosta de assistir na televisão, tem lá, censura... 12 anos, censura 14 anos, censura 18 anos. Entendeu? Isso é uma regulação, isso é uma regulamentação para que esses meios de comunicação trabalhem de acordo com as leis que estão vigentes no país. Perfeito. Ok? Entendido isso, a internet, as redes sociais, elas não têm essa regulamentação. Então, o que a gente vê? Todo santo dia a gente vê, eu falo porque eu trabalho com boletim de ocorrência de manhã escrevendo matéria. Golpe de perfil fake que tem na internet aí, à torta e à direita. Discurso de ódio. Que mais tem? De todo tipo. E assim, uma coisa que é importante todo mundo entender. Discurso de ódio não é opinião. Racismo não é opinião. Homofobia não é opinião. Né? Xenofobia não é opinião. Nós temos leis no país que protegem, né, religiões, grupos étnicos, enfim, povos originários. Então, assim, são pessoas e são religiões que devem ser respeitadas. Então, você ir lá e publicar nas suas redes sociais uma frase, uma coisa racista, não é a sua opinião, é racismo. Racismo é crime, ponto. Precisa ser tratado com rigor da lei. Perfeito. E hoje, nós não temos uma lei própria, uma regulação própria para as redes sociais. Então, e que grita, que pede ajuda, né, Aline? Eu não sei se foi semana retrasada ou... Não lembro a semana. Teve uma situação dessa aqui em Arapongas, onde uma representante do candomblé se vestiu as roupas e tal, e ela foi apenas levar alimento, assim, mas não falar sobre a sua religião. E foi uma pessoa, filmou, sabe, fez todo um alvoroço, sabe? Aí comentários extremistas, como se ela quisesse interferir na religião daquelas crianças, sabe? E ela sofreu, assim, até ameaças. Gente, entendeu? Mas assim, como você usou uma palavra muito, muito propícia. Você falou de extremismo. Realmente é um extremismo, porque se fosse uma pessoa que tivesse... Eu não sei se foi uma escola, enfim, eu realmente... Foi uma escola. Eu não sabia disso. Mas se é uma pessoa que vai com uma Bíblia cristã numa escola rezar um Pai Nosso com as crianças, tá tudo ok. Agora, vai um representante de uma religião de matriz afrodescendente... africana, desculpa. Sim. Nossa, é um escândalo. Por quê? A gente não vive num país laico? Pois é. As religiões precisam ser respeitadas. Aline, eu observo, assim, que a questão do país laico,
se perdeu um pouco, né? Porque, assim, a gente vê que a interferência religiosa já está no cenário da política brasileira. Sim. E eu sou totalmente contra, sabe? Porque Que... misturar religião com política, eu acho que não é o lugar. Porque acaba interferindo nas pessoas que não fazem parte desse meio. Então, eu acho eu acho que tem que ter uma política para todos. Exato. Correto? Inclusive, assim, eu acho que as religiões são extremamente importantes. E cada religião ela tem a sua base, ela tem a sua história, e elas devem ser respeitadas. Da mesma forma que uma pessoa cristã, de fé católica ou de fé evangélica, ela tem o seu espaço, ela merece o seu respeito, o umbandista também merece, o espírita também merece, que o espiritismo ele também vai para o lado cristão, né? Sim. Mas, assim, o budista também merece. São filosofias diferentes, são visões diferentes do divino, mas que levam para a mesma direção, entendeu? É para uma elevação espiritual, é para fazer o bem para as pessoas. Então, é muito delicado, né, essa questão. Muito. E a gente vê esse discurso de ódio sendo destilado assim nas redes sociais como se isso fosse normal, como se isso fosse natural. Gente, não é natural. Sabe, você ofender a religião do outro, você ofender a outra pessoa por causa da cor da pele dela ou pela opção sexual dela, isso é inadmissível. É inadmissível. Nós estamos em 2023, nós temos... eu não sei dizer exatamente a porcentagem, não deu tempo de fazer o dever de casa, porque a minha vida é muito corrida. E a apresentadora também não. Mas eu posso dizer, assim... tranquilamente que mais de 90% da população brasileira consome notícia através do celular, através das redes sociais. Hoje em dia, dificilmente quem para assistir um jornal pela televisão, ouvir um rádio, às vezes ali entre um afazer e outro em casa, ou dentro do carro, está ouvindo uma rádio. Mas, assim, a maioria das pessoas consome notícia através do celular. Através de sites, através de redes sociais. Então, quando a gente fala na regulação do que a população vai consumir, é importante por quê? Porque nós vivemos uma realidade de fake news que são disparadas à torta e à direita, e isso não pode acontecer. E quando a justiça precisa... Eu vou até dar uma dica aqui. Eu acho que seria interessante continuar esse tema, debatendo com alguém que trabalha com cybercrimes. Por exemplo, trazer alguém da delegacia que investiga crimes cibernéticos para falar sobre, de repente, a dificuldade de conseguir chegar na matriz daquela fake news. Por quê? Porque hoje em dia nós não temos a regulação. Olha. Então, por que as grandes empresas aí estão fazendo campanha contra a PL, né? Essa questão Google... tem até uma pergunta aqui, Aline, ó. Na sua opinião, por que essas pessoas se intitulam conservadores e estão tão revoltadas com o PL 2630? Bom, porque elas se intitulam conservadores, eu não vou saber responder, porque cada um, né, tem a sua visão de mundo e tudo mais. Certo. Mas, assim... a minha opinião, Aline, eu acredito assim que só é contra a PL quem é a favor de fake news e discurso de ódio na internet. Sim, também acho. Entendeu? Porque ela só vai regulamentar. Então, o que acontece? Se você é contra uma coisa que será regulamentada, é porque você não quer seguir a norma, você não quer seguir a lei. Concorda? É assim, é um pensamento simples? É um pensamento simples, mas basicamente é isso. Porque se você olhar, vamos olhar para a classe política, quem são os deputados que estão descendo a lenha na PL? São deputados que já já tiveram ou estão com as suas redes sociais suspensas por causa de fake news. Né? E aí se fala, mas isso aí é comunismo, é projeto da esquerda, porque foi só começar o governo de esquerda que veio... Gente, uma coisa que é importante vocês saberem, esse projeto de lei é de 2020, ele não é de agora. E ele é de um senador do Espírito Santo, que é do partido, eu não vou lembrar agora o partido, eu tenho a colinha aqui, que ele é de um partido
de centrão. Mais à direita, mais conservador. Uhum. Então, assim, essa história de que o PL das fake news é coisa da esquerda, não é. Então, isso é um assunto que já vem sendo debatido no Senado e na Câmara já há algum tempo, porque a gente sabe da necessidade da regulamentação do que é publicado nas redes sociais. Aline, mas você é jornalista, você é a favor? Cara, isso vai... A partir do momento que isso for regulamentado e as pessoas entenderem que se elas publicarem mentiras, elas podem ser punidas pela lei, o meu trabalho vai ser facilitado. Sim. Sabe por quê? Porque eu tenho que ficar escrevendo matéria para desmentir fake news. Com certeza. Então, a partir do momento que você tem uma regulamentação, que essa lei começa a ser aplicada, a tendência é que esse tipo de coisa diminua. E não é só questão de fake news, não é só questão de notícia, não, Leandra. Essa questão de golpes pela internet, porque uma das coisas que esse projeto de lei prevê é combater essas contas falsas e robôs, entendeu? Que a maioria dos golpes são aplicados por contas falsas, porque você não consegue pegar ali a raiz do problema. Da onde que está vindo aquela publicação falsa. Certo. Entendeu? Então, assim, a remoção de conteúdos, como eu falei aqui, mas isso é a censura. A remoção de conteúdo é conteúdo que é impróprio, entendeu? É coisas que realmente não deviam ter sido publicadas. É conteúdo racista, é fake news, é conteúdo homofóbico. Então, assim, eu realmente não vejo como que a aprovação de um projeto de lei para regulamentar as redes sociais no Brasil pode ser prejudicial. Eu, sinceramente, não vejo. Eu só vejo coisas positivas e eu acredito que, para a imprensa, essa regulamentação do que é publicado, do que vai para as redes sociais, vai ajudar bastante o trabalho do jornalismo sério no Brasil. Que é o que está fazendo falta, que né? Que é aquele jornalismo que é feito checando informações e etc. Hoje em dia, qualquer pessoa se aproveita da informação, sem estudar sobre, né? Sem trazer um profissional adequado para falar sobre. Tem pessoas que já se intitulam responsáveis e coerentes naquele assunto, né? E é muito triste, porque a gente vê a situação onde vai num grupo de família e a família inteira acredita naquela situação. Exatamente. E, assim, o perigo também desse tipo de informação errada, de informação falsa, é que ela dissemina muito rápido. Sim. Eu vou rapidamente aqui. Você já recebeu alguma informação falsa no seu celular? Muitas. Principalmente em grupo de família. Então, eu também. E da mesma forma que eu e você, eu acredito que a maioria das pessoas que está nos assistindo. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, a gente tem o cuidado de verificar se aquela informação realmente é falsa antes de levar ela adiante. A maioria das pessoas Mas a maioria das pessoas não. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente recebe, até em grupo de imprensa, tá? Olha. Vou falar. Até em grupo de imprensa. A gente recebe alguns links assim, e aí o coleguinha escreve lá: não sei se procede, mas estou repassando. Olha. Se você não sabe se procede, pesquisa antes de repassar. Com certeza. Porque pode ser que seja verdade, mas pode ser que seja mentira. Entendeu? E aí você já está passando aquilo para frente. E algumas pessoas não vão ter o cuidado de olhar se aquilo é verdade, se não é, de pesquisar, né? Então, assim, eu acredito que a aprovação desse projeto de lei que regulamenta a informação nas redes sociais, nos meios de comunicação digitais, é extremamente importante, sim, no nosso país. Hoje nós não temos uma regulamentação. As big techs aí estão se debatendo, né, fazendo campanha contra. Por quê? Porque elas vão ter que investir mais, vai ter que sair dinheirinho do bolso. Por quê? Porque uma das coisas que prevê esse projeto de lei é que essas empresas estrangeiras que atuam no Brasil nas redes sociais, elas vão ter que ter escritório no país, elas vão ter que ter representante no país, elas vão ter que ter quem responda. O Google publicou uma coisa que não podia publicar, quem que é o responsável no Brasil? Então, ele vai ter que dar conta, ele vai ter que trazer essas informações para a polícia apurar de onde aquilo veio. Então, vai dar trabalho, vai gastar dinheiro. Então, assim, as big techs estão, assim, né? Apavoradas. Estão se debatendo, mandando... Eu mesma recebi do Telegram, semana passada, uma mensagem
dizendo que a ditadura não, a eu acho que eu cheguei a ver ia ser imposta no Brasil porque um projeto de lei estava votando que você não ia poder publicar. Querido, você não vai poder publicar o que não deve. O que você gosta, o que é legal, o que é bacana, o que é informação, o que é correto, o que está dentro da lei, tá lá, vai continuar. O que o projeto prevê é que as coisas que não estão de acordo, as coisas que não são legais, as coisas que vão contra, que ferem parcelas da sociedade, enfim, que propagam mentiras e golpes e etc., que isso assim, acabar, a gente não tem esse poder, né? Acabar, a gente sabe que, infelizmente, isso ainda vai acontecer. Mas a expectativa é que isso diminua muito, sabe? E que exista mecanismos através dessa lei aprovada no Brasil para que se chegue a, de fato, as pessoas responsáveis por esse tipo de golpe, por esse tipo de propagação de notícia falsa, etc. e tal. Então, regulamentar. Regulamentar, eu acredito que é necessário. Fundamental. A gente precisa. Olha, Aline, pergunta do Marcelo. Pra gente que é leigo, como não cair em fake news? Então, é aquilo que eu falei, é pesquisar. Hoje em dia, a maioria das fake news chegam aonde? No celular. É só você entrar ali no Google mesmo. Você pode pesquisar. A minha mãe, ela recebe muita coisa também através do WhatsApp dela. E eu já pedi para ela, eu falei, mãe, quando você tiver dúvida, manda para mim. Por quê? Porque eu vou entrar e eu vou checar essa informação. Então, eu pego lá, vamos ver, a Madonna, sei lá, vou inventar uma manchete aqui. Madonna morreu nessa quinta-feira. Deus me livre, adoro a Madonna. Com certeza. Aí, será que a Madonna morreu? Eu vou lá no Google. Madonna morreu? Olha. Aí, geralmente, se é uma notícia que já viralizou, se é uma fake que já viralizou, a primeira coisa que vai aparecer, não é verdade a notícia de que Madonna morreu, que está percorrendo... Aí você vai lá e vai ver que é a mesma mensagem que você recebeu. Aí, opa, deixa eu compartilhar que isso aqui é mentira. Sim. Né? Então, assim, é pesquisar, gente. Pesquisa que você não cai em fake. Abre a tela, filho do diretor. Isso, eu gosto assim, Aline. É papuf. Então, tá gente... esperto. Eu quero que vocês que estão nos assistindo mandem perguntas pra Aline. Pelo amor de Deus, hein, gente? Pega leve comigo. A Aline, ela é uma jornalista de extrema responsabilidade. Ela vai esclarecer muitas dúvidas de vocês. Olha, o que eu puder. Principalmente sobre nesse tema de fake news. Normalmente, nosso público manda umas perguntas assim, Aline, que até quem é leigo esclarece, sabe? Porque, tipo assim... São coisas que acontecem rotineiramente em grupos de WhatsApp, né? E ficam todas essas dúvidas. Esse dia eu trouxe uma profissional de yoga e tinha todo um tabu nas questões. Uma radiestesista também. E foi tão gostoso que as pessoas foram tirando suas dúvidas. Sim. E foi um programa que acrescentou muito em todo mundo que assistiu. Ai, que bom. Assim que é bom. Então, Aline, e você montar todas essas reportagens... E ter todas essas questões de fake news é complicado. Olha, é aquilo que eu falei pra você. É muito chato. Que eu falei assim, é um saco. E realmente é. Porque às vezes você tá ali empolgado, escrevendo um texto a respeito de uma coisa que é interessante, que é importante e tal. E aí... chega para você uma demanda, olha, tá rolando isso aqui é mentira, a gente precisa subir no site. E quais que são os temas, assim, que mais geram fake news? Acredito eu que seja política. Política, infelizmente. Porque o salário do presidiário agora vai ser maior que o salário mínimo, gente. Essa eu escutei. Mentira. Até dentro de casa ali. Gente, até a Jovem Pan, que é uma rádio, uma comunicação, assim, reconhecida, etc. Já foi, né? Hoje em dia, mas enfim, ok. Deu essa, como se fosse notícia. Eu falei, gente, não é tanto que eles tiveram que se retratar, né? A Jovem Pan, ela tá persecutória, né? Ela já tá nessa questão de perseguição. E isso tá influenciando na qualidade deles. E você sabe o que acontece? Quando um veículo de comunicação grande como a Jovem Pan coloca uma fake news como se fosse uma notícia, gente, isso é de um impacto terrível. Porque aí a pessoa vai dizer assim, não, mas saiu na Jovem Pan. Poxa,
sabe? Eu E sei. aí depois, como uma empresa séria que eles são, eles tiveram que se retratar, né? No dia seguinte, o mesmo apresentador que disse que o salário, o auxílio presidiário ia ser maior que o salário mínimo, ele teve que ir lá e se desculpar e dizer, olha, gente, a gente não checou a informação, né? Teve que pagar esse mico, teve que, né, passar esse carão e lá, olha, gente, a gente não checou a informação, então agora nós verificamos que isso não é verdade, essa notícia que nós demos ontem não é verdade. Mas aí o mal já tinha sido feito, né? A notícia já tinha se espalhado e, inclusive, foi uma das matérias que eu tive que escrever e postar no site TN Online, explicando para as pessoas como que funciona o auxílio reclusão, qual que é o valor, etc e tal, porque as pessoas, o que acontece? A maioria das pessoas, elas não sabem, elas não conhecem um assunto profundamente. Então, elas veem lá uma manchete E pá! maliciosa e já fala, não, é isso. E não é, entendeu? Então, assim, o segredo é se informar, o segredo é ir atrás, é buscar saber. Dá trabalho? Dá, mas pelo menos você vai ser uma pessoa bem informada, não vai Com ficar certeza. repassando, né, notícia falsa para frente. Olha, Aline, uma pergunta aqui. O WhatsApp é a rede social que favorece a distribuição de fake news. Por ser mais fechada? Porque ali a notícia fica ali vai se espalhando, não é uma coisa tão pública, né? Ali vai se tornando, se encaminhando, né? Exatamente. Inclusive, dentro desse projeto de lei, eu não vou saber falar assim muito minuciosamente a respeito, mas existe também um ponto que prevê um número máximo de pessoas que um link pode ser compartilhado. Dentro desses grupos de mensagem no WhatsApp. Por quê? Justamente para combater essa disseminação em massa de notícias que podem ser falsas, né? Então, grupos de WhatsApp, listas de transmissão, tudo isso também pode ser avaliado. Pode ser regulamentado, porque realmente ali no WhatsApp você manda o que você quer. E tem muita coisa, né, para ser avaliado, que hoje em dia a internet criou uma proporção gigantesca. Exatamente. É o que você falou, vai dar trabalho, né? Vai tem que dar trabalho, e tem que dar, né, gente. Se a Aline? gente quiser uma sociedade mais justa, se a gente quiser uma sociedade sem fake news, se a gente Humanitária. quiser... Exatamente. Se a gente quiser as pessoas de fato bem informadas, a gente precisa de uma reformulação nisso tudo que está aí, né? E isso dá trabalho. Mas é pro bem da sociedade. Eu né? falo assim, Aline, que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou uma pessoa que é a favor da inclusão. A inclusão de todos, a inclusão, assim, de pessoas que convivam bem, sabe? De uma forma saudável, Sim. que é o que está fazendo falta, né? Eu tive aqui no ano E essas passado... notícias estão afastando cada vez mais. A gente pega a política. A política virou guerra. Fez assim as pessoas, né? Cada um para um lado. Moisés abriu o mar. Exatamente. Né? Eu me lembro no ano passado, eu tive aqui e eu falei exatamente isso que você falou. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou a favor das pessoas. Perfeito. Sabe? Eu não sou a favor do Lula ou do Bolsonaro, eu não sou a favor de A ou de B, do vermelho ou do azul. Não, eu sou a favor das pessoas. Eu quero que as pessoas sejam bem tratadas. Eu quero que as pessoas tenham que comer, eu quero que as pessoas possam viajar, eu quero que as pessoas possam viver de fato, sabe? Ter emprego, ter salário. Eu sou a favor das pessoas, eu quero ver todo mundo feliz. Essa pergunta, Aline, você já respondeu, mas as pessoas continuam perguntando, você dá uma repassada. Você acha justo as redes sociais serem responsáveis pelos danos causados por uma fake news? Eu acho que a partir do momento que você tem uma empresa que disponibiliza esses perfis, você tem que ter uma regulação, porque a internet não pode ser terra de ninguém. Você não pode fazer o que você quer ali, né, destilar, como eu disse, destilar ódio ali de graça e achar que vai ficar por isso mesmo. Então, essas empresas precisam sim ser regularizadas para que, se caso aconteça algo que necessite de uma atenção maior, que necessite que a lei seja aplicada, que elas tenham como prestar contas. Aline, eu observo assim... Só para concluir, Sim. Não é que a empresa tem que ser prejudicada, não é isso. Ela precisa ser responsável
pelo conteúdo que ela está divulgando. Então, a partir do momento que ela é responsável pelo conteúdo, opa, isso aqui não é legal, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui é racismo. Quem publicou? Ah, o Instagram, eu quero saber quem é essa conta aqui, porque essa conta aqui é falsa, mas tem que ter alguma coisa cadastrada aí, quem é essa pessoa? E essa empresa, ela precisa ter essa informação para trazer. E é isso que muitas vezes hoje não acontece. Então, essa regulamentação precisa acontecer. Com certeza. E, assim, eu mesma passei por essa situação. Contas sendo criadas em meu nome. Ah, é verdade. Inclusive, eu vi que você publicou, né, no seu Instagram. Foram 7 contas sendo... Gente, isso é terrível. E usando, assim, minha imagem para pedir dinheiro, sabe? E até o Instagram fazer toda aquela avaliação é muito demorado. Então. Entendeu? Aí meu Instagram bombando de pessoas perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ai, Aline, é complicado. Pois né? é. Porque quando a gente se torna um pouquinho mais pública, tem todas essas consequências. Tem. Né? E assim como aconteceu com o seu Instagram, das pessoas pedirem dinheiro, isso acontece, a gente vê, já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, com amigos, com amigas, de pessoas começarem a publicar numa página falsa, coisas para vender, etc. e tal, e aí a pessoa acha que está lidando com um amigo e, na verdade, é um golpista. Então, assim... Esse projeto de lei, ele prevê justamente inibir que esse tipo de golpe aconteça, sabe? Que o nome das pessoas seja usado de forma errada. Indevidamente. Então, assim, é tudo isso. Não é... porque, assim, isso se tornou uma discussão muito política, né? Mas, na verdade, não é só uma discussão política. Isso é uma discussão... para toda a sociedade, porque todo mundo é influenciado ou sofre de alguma forma por algo que acontece nas redes sociais. E o desconforto, né, Aline? Quando aconteceu a situação comigo, eu fiquei pensando, o que os artistas mais reconhecidos, assim, conhecidos... O que eles não passam, O que eles né? passam, porque, olha, gera tanto transtorno. Eu imagino que uma notícia falsa pode gerar na vida de um artista reconhecido. Exatamente. Principalmente porque todos nós que temos redes sociais abertas, estamos expostos. Né? Então, perfeito. Já que nós estamos expostos, então que haja uma regulamentação para que haja o mínimo possível de problemas, de invasão, de golpes e afins. Aline. Gente, que bacana, que interessante a gente estar debatendo esses assuntos tão interessantes com a Aline. A Aline, que é só repuxando um pouquinho aqui pra gente, ela é jornalista desse site incrível, que é o TN Online, faz junto com a Fernanda Neme, né, Aline? Sim. Que a Fernanda também é 10. A Fer, ela a Fer tá atuando agora em qual cenário? A Fer agora ela é responsável pelo social da Tribuna do Norte, né? Entendi. Então ela continua cuidando da parte social ali do jornal impresso. E a Fer agora ela tá trilhando um caminho solo. Ela tá fazendo aí um trabalho nas redes sociais também, falando sobre Feng Shui, sobre bons fluidos, enfim. Olha. Ela tá fazendo um trabalho bem bacana na internet Se também. atualizando a mulher, hein? Ela que escreveu, antes de eu conhecer a Aline, eu conheci a Fernanda Neme. Ela que escreveu uma matéria linda sobre mim. Aline, hoje em dia eu não me sinto bem saindo em Apucarana, não. Ah, é? Não vou mentir, não. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente é isso aqui. Todo dia. Que a gente tá bonita. Eu saio do hospital que eu trabalho com máscara, óculos. Faço um coque. Porque Aline, você não tem noção. Não, é a típica enfermeira, né, gente? Aquela roupinha paramentada, o coque, né? Ué. Né? E maquiagem zero, né? O pessoal acha que a gente acorda assim de cílios, de batom. Postiços, cabelo, mega hair perfeito. Gente, não. Meu mega hair já acorda com um nó desse lado, nó do outro. É a realidade. É a realidade, né? É a realidade. Realidade da gente. Aline, falando sobre esse tema transexualidade. Vamos lá. Eu sempre deixo uma brechinha para eu falar desse tema, porque é um tema que foi tabu durante muito tempo. E esse é o seu lugar de fala. Habla mesmo. Então, Aline, a gente vê a questão como as pessoas ferem a individualidade do outro. Por que as pessoas tentam interferir tanto no que é da pessoa? Sim, no que é íntimo, né? No que é íntimo, porque a gente fala sobre opção, a gente sabe que tem as pessoas que optam, e a gente sabe que tem as pessoas que já nascem daquela forma, que eu falo muito que é a minha condição, né? Sim. Então, Aline,
Hoje em dia, principalmente, eu lembro quando a gente saiu nossa matéria. Quantas pessoas comentaram no site e entra toda essa questão do preconceito, Sim. da maldade, né? E as pessoas falavam de uma forma muito agressiva. A gente observa muito isso nas matérias que a gente posta. Sobre gênero. Sobre todo tipo de assunto. Aquilo que a gente estava falando religião, dos discursos tudo. de ódio, sabe? Uhum. E assim, a gente tem uma pessoa no site que é responsável, né, pelas publicações nas redes sociais, e ela meio que filtra também, ela acompanha os comentários, e assim, a gente percebe, infelizmente, assim, com muita tristeza, a quantidade de comentários machistas, dependendo das matérias. Quando fala principalmente também, né, Aline, quando fala de violência contra a mulher. Nossa, eu tive assim, uma palestra ontem, te interrompendo, porque eu não posso me perder. Falar. Porque eu Faz de conta que o programa é seu. Aline, essa questão da violência contra a mulher. Eu fiquei muito feliz de saber que hoje a mulher, ela não precisa provar que ela foi agredida. Hoje em dia, o poder da fala dela. Porém, a gente destaca que se a mulher é aquela mulher que mente, que só quer prejudicar o homem, vai lá, denuncia, depois quer retirar a queixa, ela também vai responder por isso. E tá certo. E tá certíssimo. Porque, assim, é uma lei que, olha, como foi necessária no Brasil. Sim. Porque... E ainda com a lei em vigor, a gente ainda vê uma quantidade, assim... absurda de violências, violência doméstica principalmente. Então, assim, a gente acompanha, voltando a falar da questão das redes sociais, dos comentários que você estava dizendo, como as pessoas são preconceituosas, assim, como elas se sentem no direito de falar da vida do outro. Encorajadas nas redes sociais. Como se elas tivessem propriedade para isso, sabe? Uhum. E é muito triste a gente ver discurso misógino, sabe? Discurso machista, discurso homofóbico. Assim, da mesma forma que tem aquelas pessoas que colocam o astral para cima e que realmente têm uma visão crítica, tem pessoas que vão ali só para destilar veneno mesmo, Sim. sabe? Infelizmente. Acontece muito. Mas, assim, eu vejo, Leandra, principalmente no seu caso, você é uma mulher... diferente da maioria, entendeu? Porque você é uma mulher que estudou, você é uma mulher que está no mercado de trabalho, você é uma mulher que tem um podcast, você tem um lugar de fala. Então, assim, quando eu convidei você e tudo mais para a gente conversar, é justamente para que outras mulheres trans olhem para você e vejam, cara, eu posso chegar lá, entendeu? Eu tô aqui, mas eu posso chegar lá. Porque esse espaço está acontecendo, esse espaço, sabe, tipo, meio que empurrando, assim, meio que... Mas está abrindo, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente dá visibilidade para esses temas que até algum tempo atrás eles eram deixados de lado, sabe? É muito importante a gente trazer esses assuntos à tona, falar sobre a transexualidade, falar sobre a comunidade LGBTQIA+, e informar, aquilo que eu falei e eu repito, informar as pessoas, sabe? Porque as pessoas, elas temem, elas falam daquilo que elas não conhecem. Então, é necessário conhecer para acolher. Eu falo assim, Aline, que hoje em dia precisa também das pessoas ter mais responsabilidade de fala, de Sim. perguntas. Eu, como mulher trans, as pessoas se sentem no direito, eu estou num lugar público. Aí chega, oi, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Você operou? Aline, isso é tão desagradável. Mas... assim, é uma coisa absolutamente íntima sua. Íntima, só que é rotineiro. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Só que é uma pergunta... Você responde isso, fala assim, querido, você não tem nada a ver com isso. Então. A vida é minha. Só que é uma questão tão rotineira, sabe? E tão desagradável, e a gente cultural, vê o caso, patriarcal. A gente vê o caso que aconteceu agora recentemente com aquela fala infeliz do cantor Bruno, né? Ai, boa colocação. Gente, aquilo foi extremamente absurdo, né? E que viralizou pelo fato dele ser famoso. Que se fosse viralizar na minha vida, meu Deus do céu. Ai, gente, olha. Entendeu, gente? E, assim, é por isso que é importante a gente falar sobre o tema,
trazer mulheres empoderadas como você para mídia, para mostrar, para falar sobre isso, justamente para quebrar esses tabus, esses paradigmas, entendeu? Porque, gente, a comunidade trans tá aí. E elas precisam ser respeitadas. E a comunidade trans não pensa, não age, não sente, não deseja pelo órgão genital, né? Exatamente. A questão é o psicológico, é o mental, né? É o nosso cérebro que vem tudo. Exatamente. Nossos comandos. É ali que acontece tudo, né? E você, Aline, falando de relacionamento agora, ai, meu Deus. que você também falou de mim, eu também vou te pegar. Ai, ai, ai. Estamos aqui com a Aline apaixonadíssima. Sim. Vivendo um romance. E eu tô namorando desde aquela época que a gente você já fez tava namorando? Eu lembro que você falou pra mim, eu vi no seu Instagram que você tá namorando. Falei, pois é, tá aqui, ó, meu parceiraço, meu namorado, Fernando. Verdade. Olha, que legal. E ele vem junto comigo, e ele acompanha, né? ele me dá maior força, e é isso aí, relacionamento é parceria, isso, né? Isso é tão importante, porque eu falo assim, que a mulher ter o apoio, ter a presença do homem, sim, né? Isso é muito bom, né, Aline? É muito gostoso a gente saber que a gente pode contar, né? Contar. Então, quando eu falei, a Leandra me convidou e tal, você vai comigo? Ele, vou. Tá aqui. Que gostoso. Tá aqui nos bastidores. Tá aqui nos bastidores, entendi. Não pode mostrar, Aline, porque senão você sabe. Não. Não, mas ele tá bem exposto. Lá no meu Instagram tem um monte de foto dele. Isso. Ai, porque é difícil, Aline. É complicado. Né? Hoje em dia tá complicado. Uhum. Galinheiro pula em cima. Eu falo porque quando eu namorava eu tava no meu Instagram, eu postava uma foto e do nada chovia de solicitação de mulher nele. Eu só aqui, ó. Né? Tem que ficar, ó, Tem que ficar de olho, Aline. E que gostoso, Aline. E assim, a gente falando de relacionamento, no meu caso, assim, o relacionamento trans, ele tem uma interferência familiar muito grande. Ah, sim, eu imagino que sim. Porque, justamente por causa daquela questão do tabu que a gente falava, né? Uhum. Porque as pessoas pouco sabem, pouco conhecem sobre esse universo. Então, assim, existe um preconceito, né? Preconceito as pessoas, muito grande. Elas não aceitam muito bem o que elas não conhecem. E mesmo estudando, trabalhando, as pessoas ainda, né? E você sabe que é uma coisa que enfim, é aquilo que você falou, é questão de relação familiar. Sim. Mas, assim, se o casal se dá bem, se o casal está feliz, se tá tudo dando certo, não tem por que a família não interferir. Porque, assim, o que eu penso como família é que eu quero ver os meus familiares felizes. Sim. Né? Eu quero ver eles bem, eu quero ver eles felizes, satisfeitos. Então, se isso está acontecendo, tá ótimo. Para mim é o que basta, né? Mas que basta é ser feliz. Exatamente. Mas tem algumas, né, questões tradicionais, enfim, aí a gente também não vai entrar nesse mérito, não né? Vamos entrar. Aline, uma pergunta. Você se considera feminista? Olha, amor... Pegou pesado agora. A cara dele, ele já fez assim. Olha, se ser feminista é defender o direito de ser mulher e ser respeitada como mulher no nosso país, nesse mundão que a gente vive, eu sou sim. Perfeito. Porque eu sou sim. Eu queria me posicionar nessa pergunta, porque assim, eu quero que as pessoas entendam que ser feminista não é você sair pelada na rua, não é você tirar sutiã, não é outro tabu, né? Não é isso, gente. Isso são pessoas extremistas. É que nem quando eu falo sobre essa linguagem neutra. Uhum. Eu sou contra essa linguagem neutra. Eu levei tanto tempo para retificar minha documentação, ser reconhecida pela lei como mulher, que eu acho muito justo. Até a Nani People se posicionou sobre essa questão e eu assino embaixo sobre o que ela falou. Porque, assim, as pessoas querem revolucionar uma minoria muito pequena, que, lógico, não estou desfazendo de ninguém. Sim. Mas a gente tem que entender o lado de todos. E eu acho que existem prioridades muito maiores para a comunidade LGBTQIA+, hoje, do que mudar a linguagem. Do que mudar a língua portuguesa. Né? Também eu acho que tem muitos avanços na área da saúde, que foi um tema que a gente conversou sobre o acesso... A hormonioterapia. Exatamente, para a comunidade, entendeu? Então, assim, tem tantos avanços, tem tantas coisas ainda que são necessárias, sabe? Essa questão, realmente, do acesso à justiça, para que as pessoas consigam fazer lá o seu nome
né, mudar a documentação, fazer hormonioterapia pelo SUS, até cirurgia plástica. Cirurgia em alguns de casos, mudança de sexo. Porque a gente sabe que tem muitas meninas trans aí se matando com aquele silicone industrializado, sabe? Então, assim, tem tantos avanços, tem tantas coisas ainda. Políticas de emprego, sabe? De universidade, inclusão em universidade. Tem muita coisa para se pensar. Tem muita coisa para se pensar, para se avançar. Eu fico deslumbrada com você falando. Tem muita coisa para se avançar. Eu acho que a linguagem não tem necessidade. É o mínimo. A Aline é uma mulher que eu falo assim, a gente fala de um tema, ela deslanche. Isso é lindo, Aline. E que honra. A gente já está na finalização do nosso programa, vamos fazer os agradecimentos finais. Tá certo. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram ao vivo pela nossa Web TV. Essa questão dessa imprensa responsável, que é a nossa Web TV também, e o TN Online, todas essas imprensas. Agradeço ao Tribuna que concedeu sua presença, fico muito feliz. E é isso, Aline. Quero você mais e mais crescendo no seu jornalismo, porque eu enxergo o seu trabalho, a forma que você é responsável, em tudo que você faz, o profissionalismo. É lindo, Aline. Eu agradeço. Que honra ter você aqui. Pode deixar suas considerações finais. E eu desejo tudo em dobro para você. Eu quero que você cresça muito. Eu quero que o mundo ouça falar de Leandra Ranzani. Abre a tela, filha. Porque você é uma pessoa iluminada, realmente. E assim, você é um pontinho de luz assim, para outras meninas trans olharem e dizerem não. Eu posso estudar, eu posso entrar no mercado de trabalho, eu posso tudo que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que isso é extremamente importante. Essas referências de mulheres empoderadas, elas são importantes na nossa sociedade. Eu quero aproveitar, se deixar eu fazer um agradecimento aqui, por favor. É seu. Eu preciso agradecer a Eliane, eu estou aqui, né? Sim. A Eliane da Bela Imagem, que ela é assim, a minha guru da beleza, ela que cuida de mim. Faz tempo, né? Desde a época que eu fui no TN, ela já... Não. A Eliane é desde a época da Antares, minha filha. Olha! Relacionamento antigo. E assim, toda vez que tem alguma coisa, eu falo, Eliane, tem um evento, Eliane, tem uma entrevista, ela não vem aqui, que a gente dá um jeito. Eu passei lá correndo antes de vir pra cá. Ela, né, botou uns cílios maravilhosos aqui, me montou. Caprichou. Então, eu quero mandar um beijo muito grande pra Eliane e pra toda a equipe lá do Salão Bela Imagem, que cuidam de mim com muito carinho. E eu fiz o merchan mesmo. Isso mesmo, tem que fazer. Porque a gente é dessas, né, Pois é. Desaforada. Então tá. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Abre a tela, filha do diretor. Eu não gosto dessa tela assim. Eu gosto assim porque eu me vejo por inteiro. Olha lá, ó. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Continuem com a gente. Essa apresentadora está aqui para trazer diversos temas diferentes semanalmente e estar ao vivo com vocês. Obrigada, Aline. Obrigada a toda a produção, o filho do seu diretor Silvio, que está aqui nos acompanhando e dando todo esse suporte. E muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada ao parceiro da Aline, que é o companheiro, né, Aline? É isso aí. Obrigada a todo mundo que assistiu. E estou aqui à disposição. Grande beijo. Tchau.